Oi, eu sou a Anne Beatriz. Oi, e eu sou a Ana Beatriz. Sejam bem-vindos ao Pod Inovação, um podcast de inovação e tecnologia, feito de alunos para alunos. Hoje estamos aqui com a Raro Arquitetura, com a Rafaela e com o Roberto, e vamos iniciar a conversa perguntando um pouco mais sobre o início desse projeto. Como que é a Raro por trás do nome e por trás do feed muito bonito? Obrigado. Primeiramente é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Fica muito lisonjeado. E a Raro nasce junto com a nossa amizade, né, Rafa? A gente é amigo desde os 5 anos de idade. A gente estuda junto desde o prézinho. E aí a gente se reencontrou na faculdade. E além de estudar na mesma faculdade, fazendo o mesmo curso, a gente era vizinho. Então a gente ficou muito próximo. A gente passou esse período da faculdade todo muito junto. E aí depois a gente mudou, né, Rafa, para Pinhuí, para abrir o escritório. A Rafa mudou primeiro. Eu fiquei em BH trabalhando mais um pouquinho, depois eu mudei. Isso, na verdade, né, a gente separou na parte do ensino médio, depois nos reencontramos na faculdade, como o Roberto disse, e eu voltei primeiro para Piuí e trabalhei numa loja de acabamentos. Aí eu trabalhei por 2 anos nessa loja de acabamentos e o Roberto ficava lá em Belo Horizonte ainda. Ele dava aula de Revit, né, Roberto? Isso. E aí depois ele decidiu voltar e a gente foi pegando projetos avulsos, tanto eu quanto ele. Até que, por fim, apareceu um projeto grande para ele e um grande para mim também. E a gente conversava muito, sempre trocava ideia. E aí a gente resolveu se juntar para fazer esses projetos maiores. E a partir disso, a gente foi, né, viu que tava dando certo e foi pegando mais projetos e a gente tá aí hoje. Na verdade, não foi assim, foi acontecendo as coisas, né? A gente não foi nada programado, não era a intenção ter um escritório, mas acabou que a gente foi pegando as coisas e aí pra dar conta da demanda a gente se juntou. E aí não paramos mais, né, Rafa? A gente Isso tá aqui mesmo. desde 2018 com o escritório. Isso. E qual foi o primeiro projeto de vocês juntos que vocês olharam e falaram: agora é de verdade mesmo? Então, inclusive foi esses que a gente acabou de falar, né? Um foi de uma rádio e o outro foi a reforma de uma ampliação, né, do clube campestre aqui da cidade. E nesse da rádio chamei o Roberto e o Roberto me chamou para ajudar no do clube. E aí nós fizemos aí em conjunto esses 2 trabalhos. E eu lembro bastante, assim, da cena de quando... Esse, no caso da rádio, era uma reforma, né? E a rádio, ela não poderia ser desativada. Ela tem que ficar 24 horas em funcionamento. Então, assim, além de ser um projeto muito grande de reforma, foi um grande desafio, né? Porque não podia desligar lá a rádio e a gente ficou bem ansioso com isso. Mas aí a gente fez o projeto, tudo bonito, apresentou, estava aprovado. Apresentamos para o engenheiro que falou que era inviável, e depois outro engenheiro falou, não, vamos fazer acontecer. Aí eu lembro que o Roberto chegou lá na obra um dia e tava tudo quebrado, cheio de escoras, né, e tal. Aí o Roberto olhou uma hora e falou, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer, né? Foi tipo assim, né, Roberto? Foi. A gente tinha feito esse projeto e aí um primeiro engenheiro, porque as paredes eram estruturais, né? Então, pra quebrar, tinha que fazer um reforço. Esse primeiro engenheiro que a gente chamou falou, se quebrar uma parede, cai o prédio inteiro. Aí a gente chamou um outro, tirou outras opiniões, falou, não, é super possível, a gente faz escoras, a gente vai colocar viga metálica. Só que foi a nossa primeira obra grande e a gente tinha o quê? 1 ano de formado, nem isso, né? E a hora que a gente chegou e viu a parede quebrada, deu aquele frio na barriga. Eu falei, E agora? Meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? Eu imagino o susto que vocês tomaram, tipo... Esse foi o primeiro perrengue que vocês passaram, né? Assim, Foi. a gente olhou um pro outro e falou assim, não, agora já era. Agora a gente tem que segurar um na mão do outro e ir. Mas assim, deu tudo certo, né? Graças a Deus. Fora E esse tudo. perrengue, logo de início, de cara, assim, teve outro perrengue que você Vários. falou assim, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? O que mais tem, obra é perrengue todo dia. Eu acho que a obra é sinônimo de perrengue. Porque, Com toda certeza. assim, a gente já teve vários. Tanto indo pra obra ou até da obra mesmo, de fato, né? Com a construção em si. Já teve uma casa que a gente estava fazendo escarpas, que no projeto, né, estava delimitado que a frente da casa seria toda gramada e tal, e a casa era um terreno que tinha uma inclinação muito grande, de cerca de 30 metros. E aí teria que ser feito uma laje para acolher a terra ali pra gente
fazer a plantação da grama. Seria como se fosse uma piscina de terra para De ter esse terra. jardim, porque o Sim, terreno porque era caía suspenso. muito, né? Aham. Então Isso. tinha isso. Aí a gente, um belo dia, a gente foi fazer a visita lá na obra. Estava tudo concretado, gente. Do passeio até a Nossa. casa. Do passeio até na casa. Aí, e assim, a foto a gente sempre faz o 3D, né? Monta uma placa, coloca do lado. Era bem evidente que tinha grama, tava lá, sabe, a foto. E quando a gente chegou lá, meu Deus, o que aconteceu aqui? E aí, foi um caos, né? Foi um transtorno muito grande pro Imagina. cliente. Porque ele não abria mão dessa grama. Então, ele quebrou tudo, a laje. E aí, teve que refazer tudo, né? Na verdade. Esse foi um A perrengue. gente também ficou Teve bem. na verdade, teve, né, um ruído, né, na parte da engenharia com a parte da execução. Da E aí compatibilização. eles, na hora da compatibilização, fizeram tudo reto. E foi um susto. Porque a gente tem uma responsabilidade técnica muito grande, né? E hoje a gente trabalha com residencial, né? O forte do nosso escritório é residencial de alto padrão. Então a gente está envolvido com muito dinheiro e dinheiro de outras pessoas. É uma E o responsabilidade. sonho de outras pessoas também, né? Então é uma responsabilidade muito, muito grande. Mas perrengue a gente tem de fazer, a gente faz muita obra casa de campo. Então Que a gente são já em atolou o fazendas. carro várias Uma vez vezes, a em gente estrada. tinha uma fazenda que a gente foi fazer uma casa de campo que tinha, pra chegar até lá na casa, da porteira até na casa, eram 8 barreiras. Cochete, porteira, e Nossa vai. Senhora. E todas manuais, né? Aí eu e o Roberto, na época, a gente fazia pós-graduação em Belo Horizonte. E aí a gente falou assim, ela ficava perto entre Pimenta e Formiga, essa obra. Aí a gente, vamos passar lá, a gente já vê a obra, tudo certo, e aí a gente vai pra Belo Horizonte direto. Porque Tinha uma obra em Divinópolis também, uma rádio que a gente tava fazendo em Divinópolis. E aí a gente fazia, né? Passava lá e Havia depois de Divinópolis Sácara. você chegava em Belo Horizonte pra fazer a pós. Aí nesse dia, aí a gente já foi arrumado, né? Nesse dia a gente chegou lá nessa obra. E o carro, gente, atolou de uma forma, mas de uma forma, assim, inexplicável. E lá não pegava sinal. Não Nossa, tinha que como a gente maravilha. Era bem no meio lá dessas 8 porteiras. E era uma fazenda muito grande. Muito Então grande. o espaço da onde que a gente atolou até a casa dava uns 5 km tranquilo. Não tinha tranquilo. como chamar socorro. Ou seja, era eu e ele. Aí eu peguei. E eu sei que eu e ele vi um toco lá, enorme, assim, de empurrando, madeira, a e o Rafaela Roberto tentou acelerando. colocar, e eu acelerando. Aí eu já não sabia mais se eu acelerava pra frente ou pra trás. Foi assim o caos. E sem contar que a gente se sujou todos, né? Eu e ele. A gente Nossa, chegou lá pareceu só o olho, assim, na pós. O resto era tudo barro. A gente chegou lá na pós, ninguém entendeu. Gente, aonde você está? O que aconteceu? Aí a gente teve que contar o caso. Assim, e vai, né? Tem Pois muitos casos. agora, perrenguezinho tem. Obra sempre tem, né? Algum probleminha. Porque, principalmente na parte da arquitetura, o projeto arquitetônico ele vai guiar ali todos os profissionais e toda a equipe dos fornecedores. Então, é muito complicado alinhar todo mundo, né? Pra fazer essa dança e todo mundo ali conseguir seguir, porque um trabalho depende do outro. Então, sempre acontece. O projeto, ele minimiza muito, muito, muito isso, né? Fazer uma obra sem projeto e uma obra com projeto, mas você vai ter muito mais ruído. Esse projeto, ele minimiza muito isso, o acompanhamento nosso que a gente faz com as obras também, mas acontece. Então, o grande perrengue é conseguir orquestrar isso tudo. E a gente também tem muitas obras em andamento, né? A gente tá com umas 5, 6, né, Rafa? Agora em andamento. Então, a cabeça fica meio voada, mas a gente tenta conseguir. E vocês sentem que os clientes de vocês valorizam o projeto e o trabalho de vocês? Ou vocês acham que ainda falta um pouco dessa educação, digamos? Hoje sim, né, Rafa? Assim, eu acho que tem os clientes que já tiveram algum contato, né? Já trabalharam com obra, já fez alguma obra na vida. Esses clientes são mais conscientes, assim, já chegam mais com o pé no chão, já sabendo o que quer e o que realmente a gente vai trazer para eles ali, né? Eles têm mais essa consciência. E tanto do valor também, são mais conscientes. Agora, tem alguns clientes que, às vezes, nunca fizeram obra, nunca construíram nada e não tem noção de nada. Só quer fazer lá a casa, ou o comércio e tudo mais. Aí, eles são meio perdidos nessas questões, tanto de valores, quanto da conscientização, né, dos valores, dos nossos valores também, e quanto de saber o quanto que custa o que vai ser feito de fato. E aí a gente faz todo o trabalho, explica tudo, né? Desde a primeira reunião de pontapé e até as nossas entregas, né? Quando a gente fecha e tudo mais. E aí esses clientes, eles até se surpreendem, porque eles falam assim, nossa, mas eu não imaginava
que o trabalho de arquitetura era isso. Eles não faziam ideia, tipo assim. Aí eles falam, até que, assim, eles parabenizam a gente, falam assim, nossa, é surpreendente, porque vocês são muito. Vocês pensam em tudo e tal. Aí eu falo, não, mas esse é o nosso trabalho. Né, Roberto? Hoje em dia, hoje o nosso escritório ele é mais voltado, como eu falei pra vocês, para o residencial de alto padrão. Então é um outro público. Quando a gente começou, não, a gente sofria sim, de fato, com a desvalorização do profissional no mercado. As pessoas não sabiam. Ainda hoje, as pessoas não sabem, por exemplo, a diferença do arquiteto para o engenheiro, o que é cada projeto, o que cada um faz. Hoje, como a gente trabalha com esse público que já está acostumado, que quer um trabalho personalizado, né? Eles sabem que a gente vai ficar com eles desde a compra do terreno até a finalização, assim, até a entrega da chave para morar. O último, a gente escolhe a vela da mesa. Tem casas que a gente escolhe o jogo de jantar da pessoa. Sim. Então a gente faz um projeto completo. A gente dá a mão e fala, querida, agora você casou com a gente. A gente vai ficar aqui até o final. É muito bom essa relação que vocês têm. E entrando nesse assunto que você citou, entre engenheiro e arquiteto, como que vocês lidam com essa rivalidade que a população impõe sobre nós, né? Se formando como engenheiros, então, futuras engenheiras, nós também temos esse lado. Queria saber a opinião de vocês. Como que vocês veem isso? Bom, no nosso escritório, a gente enxerga como grandes parceiros. A gente tem grandes parceiros engenheiros, mas não tem como a gente fechar o olho para essa realidade do mercado, né? Uma realidade, de fato, isso acontece, existe. Eu penso de duas formas, né? Existem dois questionamentos aí. O primeiro é sobre a participação de cada um, né? Nós fazemos o projeto arquitetônico, o cliente, o engenheiro chega para fazer o projeto estrutural, o projeto elétrico, hidráulicos complementares. Mas a grande questão da briga é os dois fazendo o projeto arquitetônico, né? Esse é um dos grandes pontos. Então, eu penso o seguinte, a gente tem 5 anos de faculdade, né? Os 5 anos são voltados para o projeto arquitetônico. Nesses 5 anos, nós temos umas 6 matérias, né, Rafa? De estrutura metálica, estrutura de concreto armado e tal. Então, a gente tem ali, a gente poderia, sim, fazer um projeto estrutural e tal, mas eu, Roberto, não julgo que eu tenho conhecimento suficiente para isso, porque eu fiz só 5 matérias dentro dos 5 anos. Eu não sei como funciona na engenharia, mas eu também acho que vocês têm um apanhado ali do projeto arquitetônico e o restante são todas voltadas para essa parte mais estrutural mesmo. Sim. Então, no escritório, a gente respeita muito isso, né? Cada um ali na sua área, pelo que cada um ali estudou, o que é a especialidade de cada um. Tem um mosquitinho aqui. E tem também a outra questão, que é uma reclamação que a gente vê muito da equipe de engenharia, que é o que a gente dá uma dificultada no projeto, né? Isso. Como eu falei para vocês, a gente trabalha com alto padrão, então sim, o projeto para o alto padrão ele vai ser totalmente diferente. A gente visa além da funcionalidade, né, e tudo mais, a estética também. Eles são pessoas que se importam com a estética, principalmente, né? Esse cliente alto padrão. E só para resumir aí, eu não acho que é uma rivalidade, que existe a rivalidade principalmente com a gente. Tanto que nessas etapas aí que o Roberto citou, a gente já faz o início e depois a gente tem um mosquito aqui, meu Deus. A gente faz a parte inicial, né, do projeto arquitetônico e a gente já indica para o cliente procurar o engenheiro. Então, a gente segue todo o planejamento de forma que tem que fluir mesmo. O único problema, às vezes, é a questão do engenheiro que faz o arquitetônico, que passa um pouquinho ali na frente, né, o carro na frente dos bois, sim, que tem um estado. Mas, fora isso... A gente nunca teve esse problema, graças a Deus. Inclusive, a gente teve no começo do nosso escritório um engenheiro que dividia o escritório com a gente. Foi maravilhoso. A gente pegava projetos juntos, a gente tinha uma troca muito positiva. Foi incrível. A gente acha super importante, né, o papel do engenheiro. Foi. E agora uma pergunta mais voltada para a Rafa. A questão de mulheres no ambiente de obra, porque a gente sabe que é sim mais difícil, até em questão de imposição, de às vezes achar que não tem tanta presença ou que não manda tanto, né? Sim. E a gente, como futuras engenheiras, a gente vai estar muito ligado com obra, a gente sabe dessa realidade e a gente queria saber um pouco de você, que já tem experiência com isso. Então, é uma pergunta bem interessante.
lá no escritório, quem fica mais nas obras é justamente eu, que sou a mulher, né? E que é um pouco contraditório, né, para alguns. Mas eu cresci em canteiro de obra, porque meu pai, ele é pedreiro, minha família tem mais outros, os irmãos deles, né, dele também são pedreiros. Então eu cresci em canteiro de obra. Então eu acho que eu sempre já tive essa intimidade aí com obra, sempre gostei, sempre fui muito curiosa, eu acho que até pelo meu ofício hoje, eu acho que foi isso que me fez, né, querer fazer o curso de arquitetura também, contribuiu. E aí, na obra, o que eu faço? A gente tem esses fatores que você falou, né, de impor respeito, né, e de segurança, e também tem a parte de assédio, né, hoje, que é uma coisa também que é muito séria, mas que tá em todo lugar. Mas aí, para quebrar isso, tanto a parte da autoridade e essa parte, né, mais do assédio, o que eu faço? Eu chego na obra, cumprimento todo mundo. Por exemplo, se eu vejo que... Porque tem pedreiros e pedreiros, né? Tem também construtores e construtores. Que, assim, tem alguns que são mais sérios e tal. Se for mais sério, eu fico ali mais sério, na linha séria. Se eu vejo que, que eles são mais humildes, eu chego na humildade, tratando eles de igual para igual. Porque eu não gosto de chegar lá na obra, bater, como se diz, né? Bater o salto lá na obra e impor ali uma coisa, ser a chata ali. Não, eu pelo contrário, eu já chego lá tratando de igual para igual com eles. Às vezes faço até brincadeiras, né? No dia a dia, às vezes eles estão lá comendo uma marmita do almoço, eu falo, então eu cheguei na hora boa. Só para quebrar mesmo o gelo. E quando, na questão de autoridade, eu e o Roberto, não só eu, o Roberto também, no início do escritório, a gente tinha um pouquinho de preconceito nessa questão de autoridade, pela nossa idade também. Aí, o meu era pela idade por ser mulher. Mas, aí, como eu te disse, como eu quebro esse gelo, aí quando eu vou tratar de algum assunto, deu algum problema na obra, eu preciso pedir alguma coisa que eu sei que ele não vai querer fazer. Aí eu vou ali no coleguismo, falo, ô moço, vamos fazer assim, assim, assado, e tento, né, comendo pelos cantinhos, entendeu? E eu sempre consigo. E agora, assim, quando eu vejo que eles não me respeitam, porque já aconteceu também, batem o pé ali comigo, ou até assim, se subir o tom de voz, aí eu vou na mesma também, subo o tom de voz, não tem... Mas assim, é muito difícil acontecer isso, muito raro. Muito raro. Mas já aconteceu e aí eu tive que bancar ali, né, a brava. Mas não tenho medo, pra mim é muito natural. Eu imagino o quão difícil deve ser e nós vamos passar por isso. Queria muito que já tivesse diminuído quando nós entrarmos nesse campo. Não, mas é muito difícil. É muito complicado. Mas para entrar em um projeto, para raro pegar um projeto, como que funciona? Qual os quesitos para vocês aderirem a um projeto? Certo, quer começar, Roberto? Pode. Hoje em dia a gente tem muita captação pelo Instagram e captação de indicação, né? A gente tem muita indicação. Eu acho que a maioria é indicação, né, dos nossos clientes. E tem também clientes recorrentes, né? Que já fizeram algum trabalho com a gente. E continuam. Então, bem por aí. Primeiro, quando o cliente chega e entra em contato, a gente tem uma reunião inicial de briefing. A gente vai até o terreno. Ou então, a gente tem muita coisa fora. A gente já atende outras cidades, atende São Paulo, atende Belo Horizonte. Quando é assim, a gente tem faz essa parte mais online mesmo. E aí a gente precisa entender, é uma residência, o que é? E aí o que você pensou, qual que é o seu terreno? A gente começa a estudar ali o terreno, a insolação, a ventilação, as legislações locais, né? Porque a gente sempre pensa que é um papel em branco que você está ali para criar, mas não, existem diversas condicionantes que precisam ser analisadas para você começar esse projeto. E no início, a gente pegava, assim, todo tipo de projeto que aparecia. Se fosse pra fazer uma casinha de cachorro, a gente fazia. Avião caindo, a gente pegava. A gente fazia. A gente já fez até um barco, né? A gente fez um bar flutuante. Que era uma chalana lá, a gente já fez de tudo. Aí, assim, acho Não, mas é de tudo mesmo. A gente já projetou chiqueiro, a gente já projetou galinheiro, a gente já projetou área de cavalo. Mas isso é porque era um aras. Era um aras. Aí o cliente contratou a gente pra fazer todas as edificações. Aí no início, o que eu falo, a gente tem que pegar de tudo mesmo, até pra gente ver o que vai, né, gostar mais, e também porque a gente precisa, né, também. Mas aí ao longo dos anos, a gente foi, né, Roberto, foi nichando mais pra residencial de alto padrão, né? Uhum. Aí hoje em dia, por exemplo, dependendo da demanda, né, do nosso ano lá, que a gente, dependendo de quando for, aí a gente não pode pegar também muitos projetos pequenos, porque os pequenos às vezes até atrapalham
Esse maior, né, que a gente pega mais. Sim. Porque a gente costuma pegar casas, tipo, de 1.000 metros quadrados, 2.000, o Acaba complexo atrapalhando a todo. demanda. Aí a gente tem que focar, assim, no que a gente quer, né, a gente já tá, né, aí, graças a Deus. E pra gente pegar uma média aí que seja, que a gente possa atender, né, sem atrapalhar a nossa qualidade, né. A gente fez, mas no começo a gente fez evento, a gente fez muita cenografia projeto de de evento. Fez A de gente tudo. fez, eu achei no começo que a gente ia mais pra essa área comercial, fazer loja, restaurante, que a gente fazia muito. Sim. Foi acontecendo, né, Rafa? E aí hoje o Forte já tem uns anos, né? Sim. É o residencial de alto padrão. É o que a gente especializou também. E durante os projetos, existe algum ritual, algum processo assim que vocês seguem à risca, que vocês não abrem mão de pular? Você fala assim na criação? Na criação. ou- Pode ser em específico de cada um também, uma coisa individual de cada um. A parte de criação, quem faz é eu, né? Como É. a Rafa disse, a Rafa gosta mais de obra, eu odeio, então eu deixo mais. E só pra pontuar também, no início, a gente achava que assim, eu e o Roberto tinha que fazer tudo. Eu fazia tudo, ele fazia tudo. A criação tinha que passar por todas as etapas. Mas aí, com o tempo, né, a gente foi vendo, maturidade também, a gente vai amadurecendo. E aí a gente viu que o ideal é cada um fazer o que você tem mais intimidade, que tem mais facilidade, porque aí anda mais, entendeu? A coisa. Aí, a gente vendo isso, a gente percebeu, né, que o Roberto ele leva mais jeito pra criação, tal, a parte inicial do projeto. E eu fico mais nessa parte de visitar a obra, parte de orçamentária, né, mais burocrática. A questão do financeiro interno também, eu sou responsável lá. E fico nessa parte de correção, de projetos e tudo mais. Aí a de criação é com o Roberto. O meu ritual de criação, gente, é estranho. Hoje, a gente já treina o olhar, né? Então, eu já chego no terreno, depois de 8 anos, eu já bato o olho, já sei o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. A hora que eu chego, o cliente já começa a me falar, já vai formando, assim, a casa, já vai subindo na minha cabeça. Mas o ritual que eu gosto muito de sentir a energia do terreno e entender ali o que é avisado. A gente trabalha, eu brinco com a Rafa que a gente coleciona vistas. Então a gente tem casas que tem assim, umas vistas maravilhosas. E a gente faz todo o projeto pensando nela, entendeu? Então, assim, é tudo em função de privilegiar essa vista. E tem também, vale ressaltar, né? Que o Roberto tem época que ele tá. Se ele estiver um pouco ansioso, um pouco nervoso e tal, não sai nada. Né? Não, Ele tem que estar tranquilo, tem que estar na paz. Aí eu deixo ele lá. O processo criativo, ele é difícil. Pra hoje. fluir. Desgasta muito, eu vejo isso. Se eu não tiver em paz, tem que ter um chocolatinho, tem que ter uma bisnaguinha que eu gosto de comer. Isso. E aí vai. E só pra terminar, tem hora que eu fico preocupada, porque assim, às vezes um cliente chega lá falando, passa lá, né, o que ele quer, a demanda, e aí a gente faz o briefing, né, depois disso. E aí o Roberto, às vezes, tá fazendo a criação lá, e aí ele me chama, Rafaela, que aí eu dou uns pitacos também. Vem cá pra você ver se é isso mesmo, o que você acha, o que eu faço. Aí na hora que eu chego, ele fez uma coisa assim, mirabolante. Fantástica. Aí eu até assusto, eu falo, Roberto, mas o cliente queria só isso aqui. Será? Aí ele, não, mas eu acho que tem que ser assim. Aí eu fico preocupada, mas assim, mas eu faço do jeito que o cliente quer. Tem potencial, aí eu vou fazer uma outra usar. opção aqui. Aí eu falo, Roberto, mas aí você vai deixar o cliente confuso. Aí quando chega lá, ele vai e mostra essa outra que é muito assim, o cliente ama. Aí, tipo assim, sempre dá certo, mas eu sou a que fica mais no pé no chão. E o Roberto vai lá e assim, ele promete e entrega muito mais, sempre. É muito bom isso. Dá pra ver que vocês gostam muito do que fazem, o brilho no olho de vocês é sensacional. O que inspira vocês a fazerem isso? O que vocês trazem pra arquitetura assim, nossa, isso é minha motivação? Eu tenho muitas referências de arquitetos brasileiros, eu gosto muito do Arthur Casas, eu gosto muito da Lina Bobardi, né, Rafa, que a gente gosta. A gente gosta muito da Estela Neto, é uma referência pra gente em Minas Gerais. Eliane Pinheiro. Então, assim, eu me inspiro muito nessas pessoas. E, como eu falei pra vocês, eu me inspiro muito no terreno, na vista. Cada caso é um caso, né? Cada na projeto história do cliente, porque é muito personalizado. Então, às vezes, o cliente vai te contar uma história de vida que remeteu à infância dele. Então, a gente busca já puxa um gancho, puxar um gancho, alguma coisa ali que vai lembrar. A nossa entrevista com o cliente até gosto musical, o que gosta de comer, que hora que faz o quê, como que funciona a casa.
Então isso tudo vai montando assim na cabeça da gente, vai gerando as Já inspirações. entrando nesse papo de trazer personalidade do cliente mesmo para a própria casa, como que vocês acham dessas modinhas que viralizam na internet? Como que vocês acham dessas casas tudo parecidas? O que vocês fazem para trazer mesmo a personalidade do cliente para a própria casa? Então, a gente acredita numa arquitetura mais atemporal, né? A gente gosta muito de usar elementos naturais, que nunca vão sair de moda, né? Pedra, madeira. Existem tendências que são positivas, que são tecnologias que de fato vieram para contribuir, mas existe, é igual moda, né? Existe a tendência ali que vai passar ali daqui uns meses, na próxima instalação não vai estar usando. Mas a gente tem que pensar que a casa é um investimento muito alto e é um elemento, né, que vai durar ali muitos anos. Então, assim, você não reforma a casa todo ano para colocar as modinhas. Então você precisa pensar nisso. Uma coisa que a gente pensa muito no nosso escritório também é que a casa que a gente está projetando não é a nossa. Isso. Então, muitas vezes, não vai ter ali, óbvio que tem o nosso estilo, né? Que o cliente já contrata porque se identifica com o nosso estilo. Mas muitas vezes ela não é algo que eu faria pra mim, que a Rafa faria pra ela. Ela precisa contar a história do cliente, os gostos do cliente. E são pessoas totalmente diferentes da gente, na maioria das vezes. Eu achei interessante também, você falou assim, que às vezes, hoje as casas parecem que estão todas iguais. Eu e o Roberto, a gente gosta muito de sair da casinha assim e de fazer projetos de fato diferentes com as caras dos clientes. Por exemplo, se tem aquela casa, a famosa caixa de fósforo, né, caixote, que atualmente está sendo muito feita, né? Uhum. Mas, por exemplo, tem clientes que chegam lá pra gente e falam, porque eu vivi a vida inteira na fazenda, eu gosto de telhas de cerâmica e tal. Tipo assim, a gente ama. A gente ama quando foge. Ou senão, vamos fazer uma casa toda de laje protendida, aquela laje fininha. Então, assim, a gente gosta de fazer todo o tipo de né? A gente embarca na história, a gente tá com uma... E gosta de ouvir o cliente, saber o que ele quer pra agradar ele mesmo ali, né? Lógico, de uma forma que dê pra ficar bom, né? A gente tá com uma casa bem antiga, né? Dos anos 80, e ela tem uma fachada toda característica. E a Escarpas, que é um lugar que tem uma demanda muito grande pra ter essa fachada mais contemporânea, né? Mais moderna, e os clientes não querem, eles querem manter essa relação. A gente achou super bacana. Isso, a gente abraça a ideia e vai. do cliente. E voltando mais pro foco de vocês mesmo como projeto, que é as casas de alto padrão, o que define um projeto de alto padrão? O que faz ele ser um projeto de alto padrão? Olha, eu vou começar depois do segundo que termine, Roberto. Eu acho que assim, o que eu vejo que é um grande diferencial de casas de grande padrão, de alto padrão. São principalmente os espaços. Eu acho que a gente pode trabalhar muito mais os espaços com generosidade, sabe? Aquele espaço mais amplo. Porque hoje, às vezes você vai fazer uma casa aí normal, menor, assim, aquele corredorzinho, os quartos ali pra caber a cama e tal, né? A sala conjugada com a cozinha, bem compacto. Então, eu gosto muito dessa parte do alto padrão, que ele trabalha muito mais os espaços. Você tem mais espaços, né? Pra poder andar pela casa, pra poder aproveitar mais. Tanto na questão de ergonomia, os mobiliários. E o que diferencia também, eu acredito que é a qualidade, né? De tudo que vai ser colocado ali, vai ser investido ali. E continua aí, Roberto. O alto padrão, ele exige a exclusividade. Eu acho que a palavra certa para isso é a exclusividade. Então, a pessoa que contrata, que ela quer uma casa ou qualquer empreendimento de alto padrão, ele quer algo exclusivo, único. Ele quer chegar e falar, isso aqui é só meu, só eu tenho. Ele quer chegar e impressionar, né? Ele quer que a família se sinta impressionada, acolhida, os visitantes, as pessoas que ele vai receber. Então, tudo é muito diferente. O projeto arquitetônico é muito diferente. O estrutural vai ser completamente diferente, né? A gente vai ter ali grandes vãos, balanços, né? Uma fachada mais complicada, mais imponente. O hidráulico, por incrível que pareça, ele é completamente diferente da instalação dos banheiros. A parte elétrica também, ela é muito diferente. Então, assim, é tudo muito exclusivo. Para vocês terem noção, a gente prevê onde vai ficar o ponto da lava-louça, qual que é a altura, quantos centímetros, qual que é a potência. Então, a gente sabe exatamente onde vai ficar cada coisa e cada produto que esse cliente vai ter. O que vocês acham que o cliente chega buscando para vocês? Eles chegam buscando sustentabilidade, inovação, tecnologia ou apenas luxo?
cada um chega com uma demanda. Cada um chega com uma demanda. Tem muitos clientes que são voltados para essa questão da sustentabilidade, mas tem outros também que é zero preocupação. Que é zero preocupação. Até É muito porque particular. a questão da sustentabilidade, infelizmente, hoje ela ainda exige uma demanda financeira grande, né? Não é Sim. são coisas baratas, recursos baratos. Mas Mas a maioria opta pela sustentabilidade aí. Sim. Mas assim, é muito particular. Tem clientes que querem uma coisa mais, né, econômica, mais engessada, e outros que não. E depende também do tipo de projeto, porque a gente também faz muito projeto para investimento imobiliário. Esses projetos de investimento imobiliário, eles colocam coisas boas, né, claro, mas assim, o projeto residencial é muito diferente, porque ali é o sonho dele, é a vida dele, a casa ali, que ele sempre quis, então aí ele dá de tudo pra fazer de forma que fique como ele sempre sonhou, né? E a gente... Quando é investimento imobiliário, a gente tem que visar sempre o lucro do cliente, né? É. Então, tudo com custo-benefício. No investimento imobiliário, a gente tem que fazer uma obra que tem um custo mais enxuto, né? Lógico que não perdendo a qualidade, e que a gente traga mais valor agregado ali, pra ele poder ter uma margem maior do que ele investiu, né? E tem um mito, né, de que as casas de alto padrão é só luxo. Para vocês é realmente só isso, ou o que realmente significa para vocês a casa de alto padrão? Então, eu acho que é a vida da pessoa, né? Que é uma pessoa que trabalhou ali a vida inteira e ela quer aplicar o seu dinheiro ali num lugar que ela vai passar momentos ali com a família, com os amigos, né? Que ela vai ter passar os momentos felizes e tristes da vida dela, né? E tem casas de alto padrão que são super luxuosas, mas tem outras que são super... Aquelas, assim, que dá vontade de você nem sair de lá, que te abraça, aquela casa mais... Principalmente casa essas que a com gente cara faz... de casa, né? Exatamente. Cara de casa. Mas assim, que tem muito valor agregado ali, que é igual eu falei, a questão dos espaços, porque eles têm, né, o valor para poder investir nisso. Então, assim, ela tem um valor agregado, só que é aquele valor sentimental, aquele valor... Então tem, assim, os tipos de luxo aí. Tem muito cliente também que vem com objetos de memória afetiva, né? Às vezes um cômodo que veio da avó. Então, né, coisas que remetem, obras de arte que passaram de geração para geração. Então, coisas que vão remetendo ali a história da família e da vida deles. Certo. Eu vou cortar aqui para falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. O episódio de hoje é dedicado aos patrocinadores Sunhat, uniforme e camisetas. PH Videomaker, MB Engenharia e Fernando Barros, Engenharia e Construção. Perguntar um pouquinho mais sobre o Instagram de vocês. É muito bonito, é muito lindo ver as postagens, os vídeos. Como que o Instagram mudou a Haro? Como que ele chegou ali para acrescentar? Então, isso aí é uma coisa que a gente até hoje, a gente tá na luta para ver se a gente consegue, de fato, consolidar ali a nossa presença diária, porque demanda muito, e aí a gente fica assim, equilibrando as bandejas, né, lá no escritório. A gente não sabe se cuida ali do Instagram, se cuida lá dos projetos, se cuida das obras. Mas assim, o nosso Instagram, eu acho que gosto bastante dele, também, né, Roberto? Sim. A gente faz de tudo para poder investir ali, para passar mesmo a nossa imagem e também é o nosso estilo de projeto. Eu acho que o Instagram, ele contribui muito nessa conscientização da arquitetura pros clientes. E aí, por exemplo, através dele, igual eu disse, a gente tenta mostrar o nosso estilo de trabalho, mostra o nosso trabalho, as nossas obras concretizadas, e gosta de mostrar também um pouco de nossa personalidade, porque eu acho que o cliente, ele não olha só o estilo do projeto, eu acho que eles olham também qual é a personalidade, o que a gente acredita, sabe? Porque a imagem que a gente passa, né, o que a gente realmente contribui muito para isso. E a gente consegue muitos clientes aí do Instagram, mas confesso que a gente ainda tem que melhorar bastante. A gente precisa melhorar, mas... essa presença lá, mas... Hoje, como eu disse pra vocês, a gente já atende em São Paulo, né, que era um Sim. objetivo nosso. A gente atende em obra em Belo Horizonte, Divinópolis, Carmo do Cajuru, a região toda aqui até BH a gente faz. E agora começamos ano passado em São Paulo, então tudo isso é graças ao Instagram, né? A maioria são clientes que vieram por meio dele. Então é uma ferramenta muito importante de Hoje expansão em dia, de trabalho. o Instagram abre muitas portas. Sim. e também funciona como um portfólio, de certa forma, para vocês, né? É muito importante. O Instagram faz, assim, uma diferença grande depois que ele... Aproveitando esse gancho, o que vocês acham que conecta mais vocês aos seus clientes na questão
do Instagram, realmente? Olha, eu acho, pelo que eu vejo, né, as interações lá, eles gostam muito de ver as nossas obras prontas, porque hoje em dia também tem muito isso do Instagram ter só referência, né? O nosso, graças a Deus, não é de referência, são todos projetos do nosso portfólio mesmo. E, igual eu disse, ele contribui muito para o cliente saber o que a gente, de fato, né, faz, a nossa linha ali, nossa identidade. E que eles interagem mais, eu acho que é quando tem obra concluída. A gente eles mostra gostam muito de ver também o dia a obra. dia nosso também. Porque, né, quando você vai fazer a casa da pessoa, é algo muito, muito íntimo. Sim. Então, eles acabam até seguindo a gente no nosso Instagram pessoal também, pra acompanhar, porque eles querem se identificar. Muitos, graças a Deus, viram amigos muito Sim. próximos, porque é uma relação ali que vai durar o quê? 2, 3 anos. Sim. Então, eles se identificam muito com a gente como pessoa também, além do nosso Olha trabalho. o Né? nosso trabalho, isso. E agora, para finalizar, o que vocês diriam para um arquiteto iniciante que tá com vergonha de aparecer ou de iniciar, de começar nas redes sociais? O que vocês diriam? Ai, a gente morre de vergonha também até hoje. Não, mas assim, hoje já é diferente, né, É, Roberto? melhorou No início, um pouco. a gente achava que assim, meu Deus, eu tenho que estar maquiada, eu tenho que estar arrumada pra aparecer. Eu era muito assim, chato, o Roberto também. E também no início, a gente, pra gravar um vídeo, eu trocava todas as palavras. Eu era péssima mesmo. E aí, mas só que a gente via que o mercado pedia, né? Então, assim, e tem aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, Sim. eu acho que o Instagram é uma ferramenta muito importante que contribui. E a dica que eu dou aí, eu acho que só começa. Começa do jeito que você tá. Porque, por exemplo, eu e o Roberto, se a gente for ver os vídeos que a gente fazia antes e os de hoje, Nossa. assim, é uma coisa que não tem nem comparação. Tanto dos vídeos quanto dos projetos. Nossos projetos Sim. iniciais eram coisas menores, né? Era coisas que não eram tanto do nosso nicho, igual a gente falou, de casas de alto padrão. Mas você tem que começar, porque quando você começa, aí você vai criando aí um hábito e vai ficando natural. Você vai fazendo até ficar natural. Hoje eu pego o celular, chego na obra, já gravo ali, na frente do cliente, não tô nem aí, assim, eu gravo e pronto. Porque se você ficar cheio de dedos, assim, você nunca vai. E eu acho que a minha dica é parar de comparar. A gente tem que pensar que o conteúdo é voltado para o cliente, não para o seu concorrente. Isso. Então, um cliente que precisa ver esse produto, te ver, te entender o seu conceito, a sua marca. E ele não vai julgar igual você julga o trabalho da coleguinha. Então é isso. Tira isso da cabeça, Acredita no que você tá fazendo ali. E principalmente para quem tá começando, o Instagram é uma ferramenta muito poderosa. Então tem que investir mesmo nas redes sociais. Então é isso, pessoal. Essa é a Harder Arquitetura, um escritório exemplo de alma, personalidade e experiência. Sigam eles no Instagram e fiquem ligadinhos nos nossos perfis, vendo os cortes. Tchau e até a próxima.